Boa noite, queridas. Pode abaixar um pouquinho mais o retorno, o auxiliar 3. Muito bem, estamos mais uma vez na casa do Pai, né? Nesse domingo, início de uma nova semana. E nós vamos dar início ao programa, ao culto desta noite, cantando o hino Vinde às Águas, tá bom? Vamos colocar em pé e vamos louvar o nome de Deus com esse hino que fala do desejo que Deus tem de nos permitir nos aproximarmos dele para recebermos as suas bênçãos. Vamos cantar? Pode aumentar o computador, ficou baixo. Auxiliar 3. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Amém? Este hino nos lembra o encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana, né? E o discurso que Jesus fez também para a multidão, para as pessoas que estavam no templo em Jerusalém. Quem estiver com sede, vinde a mim e eu lhes darei a água da vida eterna. Vamos nos colocar de joelhos diante de nosso Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade
e temos de nos colocarmos de joelhos diante de Ti, suplicando, Senhor, a Tua misericórdia e, acima de tudo, o perdão dos nossos muitos pecados. Obrigado, Senhor, porque Tu proveste o plano da salvação através do sacrifício imenso de Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. E é em nome de Jesus que nós te suplicamos que o Teu Santo e Bom Espírito esteja presente conosco neste culto de adoração e louvor a Ti, e que ao participarmos deste culto, nós sejamos mais uma vez completados, orientados, instruídos pela Tua palavra através do irmão Lourenço. Rogamos a Tua misericórdia, em nome de Cristo, mais uma vez. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Antes de ouvirmos os minutos de saúde, deixa eu só fazer um reforço de alguns anúncios aqui, né? A partir de amanhã, nós teremos aqui a programação durante a semana toda na nossa igreja, tá? Com um curso especial de como deixar de fumar, tá? Então, serão palestras aqui para a gente convidar pessoas para que estejam conosco aprendendo ou sendo auxiliadas na sua intenção de terem uma saúde melhor, né? De deixarem principalmente o vício do cigarro. É claro que há outros vícios, né, que serão tratados aí também, né, com a partir de amanhã, então, às 8, durante toda a semana. Obrigado. Nós estaremos aqui com a programação especial durante essa semana toda, tá bom? E no domingo que vem, nós não teremos aqui o irmão Lourenço, ele virá no próximo primeiro domingo de dezembro, porque no domingo que vem nós temos aqui o encerramento das atividades do Clube de Aventureiros, tá? Da nossa igreja. Então, teremos uma programação especial no domingo, a semana especial aqui, como deixar de fumar. No sábado é o nosso aniversário da igreja, então tem uma programação toda especial para o sábado. E no domingo, então, o encerramento do Clube de Aventureiros. E aí, na semana que vem, a gente volta à nossa programação normal. Continua. Ah, voltou aí? Opa, obrigado. Então, é isto. Deixa eu pôr aqui de volta. Vamos, então, ouvir agora os minutos de saúde, a dica que nós temos para hoje. Olá, eu sou a doutora Daniela Cano, nutróloga e médica do estilo de vida. E este é o Momento Vida e Saúde. Você já ouviu falar que beber líquidos durante as refeições pode afetar negativamente a sua saúde? O excesso de líquidos durante as refeições pode levar a uma sensação de estufamento no estômago, má digestão, refluxo e gases. O ideal é que o estômago mantenha um pH ácido entre 1 e 2, para quebrar proteínas, liberar enzimas digestivas, absorver vitaminas como a B12 e transformar também os alimentos numa solução pastosa para absorção no intestino. Ingerir líquidos durante as refeições dilui o suco gástrico, eleva o pH do estômago e reduz a eficácia dessas enzimas digestivas. Isso torna a digestão mais lenta, podendo causar então a sensação de estufamento. Com comida e líquidos no estômago, há mais chance também de você ter refluxo, causando azia, queimação e inflamação no esôfago. E o que fazer para não prejudicar a minha digestão? Mantenha-se hidratado entre as refeições para produzir saliva e suco gástrico suficientes. A meta é tomar de 30 a 40 ml de água por quilo de peso por dia. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, precisa de 2 a 2,8 litros de água. Se estiver com sede durante as refeições, beba cerca de 200 ml de água antes. Espere uns 10, 15 minutinhos e então coma. Espere 1 hora após a refeição para poder começar a beber líquidos. Se tiver dificuldades para engolir a comida, tome pequenos goles de água durante as refeições. Evite bebidas geladas enquanto come. Nosso corpo tem uma temperatura de 36 graus mais ou menos. Se você tomar líquidos gelados, o organismo terá que se esforçar para aquecer o estômago, retardando então o tempo para digerir o alimento. E para finalizar, cuidar da sua digestão é cuidar da sua saúde mental.
Pessoas com ansiedade e depressão podem ter mais problemas digestivos e problemas digestivos também causam mais problemas de ansiedade e transtornos de humor. Conhecendo melhor o seu corpo, podemos respeitar suas leis e desfrutar de mais saúde e alegria. Por isso, participe do Clube Vida e Saúde. Procure o líder do Departamento de Saúde da sua igreja e saiba mais. Assista ao programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo, segunda a sexta, às 4 horas da tarde. E até o próximo momento, Vida e Saúde. Então é isso, estão aí as dicas para a gente, né? Coisa que todo mundo já está cansado de saber. Não se deve comer e beber ao mesmo tempo, né? Então, alguém até comenta assim, né? Mas como é que a gente faz com a sopa, né? A sopa não é líquida? Mas o que tem de sólido na sopa é muito menos do que um prato de arroz e feijão, carne, né? Então, são momentos diferentes. E a sopa é quentinha, né? Também não vai esfriar o estômago. Tem todas as diferenças que o suco ou a água fria tem na alimentação, na digestão do almoço ou do jantar mesmo, tá bom? Muito bem. Irmão Lourenço, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. Nós agradecemos aí a sua disposição em mais um domingo estar aqui conosco. Vai falar sobre mais um assunto importante. Perdão e arrependimento, era isso? Esse eu me lembro. Deixa eu ver se era isso. Vamos lá. Fica à vontade. Ok. Boa noite, irmãos. É com satisfação que cumprimentamos os nossos queridos irmãos e amigos que aqui vieram para esse grande encontro com o Senhor. Seria o tema, perseverai na oração. Mas esse tema vai ficar para a última noite. É dezembro, né, irmão? Parece que é dia 4 de dezembro. Esse tema, portanto, queridos, perseverai na oração, vai ficar para a nossa última palestra. Nós decidimos apresentar hoje um tema, é um tanto polêmico, mas é muito importante. E desculpe as visitas que estiverem conosco essa noite, porque nada contra os fiéis de outras denominações, e sim contra instituições, tá? Então, o tema que vamos apresentar para os senhores, as maiores advertências de Deus para esses dias finais. Esse é, portanto, o tema. As maiores advertências de Deus para esses dias finais. Vamos orar para que Deus ilumine as nossas mentes para compreendê-lo. Bendito e poderoso Deus, manifesta o teu poder através da tua santa palavra, para que os teus filhos continuem a glorificarem o teu santo nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, Deus já tem à disposição da Igreja Adventista do Sétimo Dia as maiores advertências finais a serem apresentadas para o mundo de forma direta e com o máximo poder. Revolucionar esse mundo. Encerrar a obra da pregação do Evangelho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia já vem pregando essas mensagens desde a sua fundação em 1863. Essas mensagens vêm ganhando força e em breve alcançará o alto clamor. A nenhuma outra denominação do planeta Deus confiou estas mensagens. Sabem por quê? Elas consideram-nas heresias e hereges os seus mensageiros. Por isso, meus queridos,
Esse é, portanto, o tema que vamos apresentar para os senhores. Na sequência, nós vamos ver que Deus tem o dia marcado para que essas mensagens sejam apresentadas de forma direta e com o máximo poder. Este dia está perto, haverá um cenário de guerra do diabo contra Deus para impedir a apresentação dessas mensagens e, na sequência, conheceremos, portanto, essas mensagens. Qual é, portanto, o dia que Deus tem marcado em sua agenda para que essas mensagens sejam apresentadas de forma direta e com o máximo poder? Meus queridos, esse dia está condicionado ao cumprimento da segunda parte da profecia de Apocalipse 13, especialmente os versos 11, 12, 16 e 17. O que dizem esses versos? Verso 11: vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Verso 12: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Verso 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua testa ou na sua mão. Verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, o seu número e o seu nome. Meus queridos, isso dito de forma escrita é de fazer arrepiar. Agora imaginem isso dito de forma direta. E de forma direta é dito assim, verso 11: os Estados Unidos, o grande poder que se levantou da terra, tendo a aparência de manso, sendo a própria voz de Satanás, exercendo, verso 12, exercendo todo o poder do papado na sua presença, irão impor uma adoração mundial ao poder papal. Isso feito, meus queridos, irão envolver as 6 classes de todas as nações do planeta. Quais são as 6 classes sociais de todas as nações do planeta? Verso 16: pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos. Todos nós fazemos parte dessas 6 classes sociais. Se seremos envolvidos ou não nesse processo de imposição de adoração, vai depender do preparo que estamos fazendo agora. Meus queridos, agora vejam o paralelo do verso 17. Assim como a serpente foi a voz de Satanás para enganar a Eva, e o instrumento do engano foi o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, conforme Gênesis 2:17. Os Estados Unidos, a própria voz de Satanás, irão enganar todas as nações da terra. E quais são os instrumentos do engano? Verso 17. Sinal do papado, o domingo, é o seu número, que o versículo 18 do capítulo 13 nos diz que é, portanto, 666. Meus queridos, o que me levou a tomar essa decisão de mudar a palestra de hoje? Meus queridos, o que me fez mudar foi, eu me lembro que em 20 de janeiro de 1977, eu já era um garoto e frequentava a igreja de Vila Alpina. Nasci naquela igreja no início dos anos 70.
E naquela data, 20 de janeiro de 1977, assumia o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, assumia o poder na América. E nós, jovens, já entendíamos um pouco de profecia, perguntávamos uns para os outros: será esse o presidente que vai impor uma adoração mundial ao poder papal? E aí já se passaram quase 50 anos, e outros presidentes vieram e nada disso aconteceu. Mas, meus queridos, a semana passada foi eleito um presidente na América e que vai assumir o poder dia 20 de janeiro do ano que vem. Donald Trump. E o meu coração parece me dizer que esse vai ser o presidente que vai impor uma adoração mundial ao poder papal. Por isso mudei. Preguei ontem de manhã numa igreja, preguei ontem à noite numa vigília e estou pregando hoje à noite o mesmo tema. E sábado que vem vou pregar o mesmo tema na igreja onde vou pregar. Meus queridos, então Deus tem um dia marcado em sua agenda para que essas mensagens, essas maiores advertências sejam apresentadas ao mundo de forma direta e com o máximo poder. E esse dia está condicionado ao cumprimento da segunda parte da profecia de Apocalipse 13, 11, 12, 16 e 17, conforme citamos para os senhores. E eu creio que este dia está muito perto. Por que que eu creio de todo o meu coração que este dia está muito perto? Eu creio em função das predições de Jesus em Mateus 24, 7, onde ele apresenta aí os 5 grandes sinais que aconteceriam antes da sua volta. O que diz Mateus 24, 7? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Eu fico impressionado quando até mesmo nossos pregadores, comprando a ideia ímpia, dizem aqui: olha, mas todos esses sinais já ocorrem desde o começo do mundo. Parece que Jesus Cristo foi um idiota para essas pessoas. Irmãos, quando Jesus Cristo predisse esses acontecimentos, ele estava predizendo para o final, o tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? O tempo do fim começou em 1798, com o término da profecia dos 1260 anos de supremacia papal, e confirmado com o término da profecia das 2300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844, quando Jesus Cristo deixou o lugar santo e passou para o lugar santíssimo para iniciar a obra de intercessão. Ali começou o tempo do fim. E olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores: todos esses sinais têm ocorrido com maior frequência desde que iniciou o tempo do fim. Desde 1914, com a Primeira Grande Guerra Mundial, até os nossos dias, já se passaram 110 anos. E desde então, todos esses sinais têm ocorrido com maior frequência. Atualmente, todos eles estão em evidência. E os dois de maior destaque: fome e peste. Irmãos, a fome tem assolado o mundo inteiro. Chegou também ao Brasil. E o que me impressiona é saber que o Brasil é o 4º maior povo passando fome, uma economia
quer dizer isso? Irmãos, nós temos mais de 200 países no mundo. O Brasil é o 10º maior produtor, o 4º maior produtor de alimentos do mundo, e o povo passando fome. O Brasil é a 10ª economia, tanto é que está participando essa semana aí do G20, ou grupo dos 20 mais ricos do mundo. O Brasil é a 10ª economia do mundo, e o povo passando fome. Além da má administração, que é evidente, o peso da profecia. Eu imagino um país com este potencial, governado por uma mentalidade chinesa, americana ou japonesa, seria a maior potência do planeta e ninguém tiraria nunca esse primeiro lugar. Segundo sinal, Covid-19. Meus queridos, a Covid-19 atingiu todas as nações do planeta, chegou também ao Brasil, com um tempo de duração superior a 2 anos, provocando lockdown, palavra que nós nem conhecíamos, restrições, isolamentos sociais e um número de mortos superior a 7 milhões em todo o mundo. 7 milhões de mortos lançados à sepultura em silêncio sem ter quem os chorassem. 7 milhões de mortos equivalem a um país ao noroeste do continente europeu chamado Dinamarca. Então, meus queridos, eu creio de todo o meu coração que este dia está muito perto. Haverá um cenário de guerra do diabo para impedir que estas mensagens de advertências de Deus para o mundo sejam apresentadas. Meus queridos, o diabo, nós sabemos que ele lá nos céus revoltou-se contra Deus e aliou-se em torno de si a 1/3 dos anjos, com um propósito definido, ser igual a Deus. Aqui na terra, ele vai aliar a si todas as nações do planeta com um propósito definido, ser maior do que Deus. E por que eu sei que o diabo quer ser maior do que Deus? Eu sei com base em Apocalipse 20, versos 7 a 10, quando ele parte para destruir Jerusalém com seus anjos e todos os ímpios. Ele parte para destruir não uma cidade, ele quer destruir o próprio Deus, porque dentro da cidade vai estar o próprio Deus. Mas Deus, através deste povo, o povo adventista do 7º dia, Deus vai fazer estremecer o reino de Satanás e impedir que este reino seja implantado aqui na terra de forma definitiva. Meus queridos, e de que forma? Através das mensagens, as maiores advertências de Deus apresentadas para esse mundo. Hoje o povo adventista do 7º dia, no mundo, soma-se mais de 22 milhões. Mas o que é isso em comparação a quase 8 bilhões de pessoas? E vai reduzir esse número para muito menos, porque antes que Deus faça estremecer o reino de Satanás, Deus vai fazer estremecer a sua própria igreja, e já está fazendo estremecer a sua própria igreja. E de que forma, meus queridos? Qual é o maior pecado dessa igreja? Você está pensando que adultério é matar, roubar, mentir e outros? O maior pecado dessa igreja é afastar-se de Deus, e o resultado nós estamos vendo, bancos vazios. E como é que nós nos afastamos de Deus se não estamos próximos a Ele fisicamente? Nós nos afastamos de Deus quando deixamos de ter verdadeira e real comunhão com Ele, através da oração, através do estudo da palavra e através de ouvir a voz do Espírito Santo, que é o maior pecado.
Então Deus já está fazendo estremecer essa igreja. Conforme Apocalipse 3, 15 e 16, Deus vai vomitar os infiéis para poder revestir os fiéis com a virtude do Espírito Santo, para apresentarem as advertências finais para o mundo. Meus queridos, os infiéis lançados fora vão tornarem-se inimigos dos fiéis ao ponto de colaborarem para derramar sangue dos fiéis. Mas as palavras de Jesus Cristo, ditas em relação a Judas, servirão também para estes. O que disse Jesus Cristo relacionado a Judas? Marcos 14, 21, diz ele: o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas olha a exclamação, mas ai daquele homem pelo qual o Filho do Homem será traído. Bom seria para esse homem não haver nascido. Pluralizando, os meus servos irão, como deles está escrito, mas ai daqueles homens por quem os meus servos serão traídos. Bom seria para estes não haverem nascido. Meus irmãos, aí o número de 22 milhões, depois que esses fiéis que já estão sendo lançados fora, reduzirem para um número que não sei qual. Deus não depende de números. Deus é o Deus dos grandes contrastes. Através de Gideão, 300 homens, Deus derrotou o poderoso exército midianita. E quais foram as suas armas de guerra? Buzinas de chifres de carneiro, tochas de fogo e cântaros de barro. Amém por isso, glória a Deus. Deus, através de Davi, derrotou o poderoso gigante Golias e o seu exército. E qual foi a arma de Davi? Apenas uma funda na mão. Deus, através de Moisés, derrotou o poderoso faraó e o seu exército. Qual foi a arma de Moisés? Apenas um cajado na mão. E Deus, através do povo adventista fiel, Deus vai derrotar o diabo e impedir que o seu reino seja implantado aqui na terra de forma definitiva. E quais serão as suas armas? As mensagens, as advertências finais para o mundo. Vamos ver esse povo ser revestido com a virtude do Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Oséias 6:3. Oséias 6:3 diz-nos o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Glória a Deus. Esse dia está muito perto. Meus queridos, vamos ver agora as mensagens. Quais são as advertências finais de Deus para o mundo? Abram as vossas Bíblias e deixem-na abertas em Apocalipse 14, 9 a 12. Olha o que diz Apocalipse 14, 9 a 12. Aí diz-nos exatamente o seguinte: e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá, o verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E verso 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E verso 12. Aqui está a paciência dos santos.
Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse versículo só confirma quem é esse anjo. É um povo fiel, um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Nós temos até outras denominações que guardam os mandamentos, mas não tem as 3 mensagens angélicas. Então esse povo é, portanto, o povo adventista do 7º dia. Todas as outras denominações que saíram da igreja adventista do 7º dia não foram a lugar algum, só saíram para falar mal da igreja adventista do 7º dia. Meus queridos, isso dito de forma escrita é de fazer arrepiar. Agora imaginem isso dito de forma direta. E de forma direta vai ser dito assim: não adorem ao poder papal, submetendo ao seu sinal de oposição a Deus, o domingo, e ao seu número, que o verso 18 do capítulo 13 diz que é 666. Adorar ao poder papal significa adorar ao próprio Satanás, porque conforme Apocalipse 13, 2, última parte, foi ele quem lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Segunda advertência: não adorem os Estados Unidos em união com todas as nações do planeta, e em união, os Estados Unidos, a própria voz de Satanás, em união com o protestantismo apostatados, os principais defensores do sinal do diabo o domingo. Terceira advertência: quem adorar a esse ferido pelas 7 pragas de Apocalipse 16. E quarta advertência: com a morte eterna de Apocalipse 20, versos 7 a 10. Então, essas advertências apresentadas de forma direta e com o máximo de... Meus irmãos, vamos detalhar aqui as 7 pragas e a morte eterna, porque isso vai ser detalhado para o mundo. E é importante dizer, senhores, que das 7 pragas, somente a primeira irá atingir ao homem de forma direta. As demais atingirão o meio ambiente, e atingindo o meio ambiente, irão atingir quem vive nele. Capítulo 16, 7 pragas. Primeira praga, portanto, uma chaga má e maligna nos homens que têm o sinal de oposição a Deus, sinal do papado, e o seu número 666. Uma chaga má e maligna. Segunda praga. A segunda praga irá atingir o mar, e em alguma parte desse planeta, o mar vai se tornar em sangue como de um morto. Os animais marítimos irão morrerem. Imagine se atingisse o litoral brasileiro, a costa brasileira. O mar em sangue. Hoje nós tivemos um final de semana prolongado, milhares, talvez milhões de pessoas nas praias. E atingindo esse local, o mar em sangue e os animais marítimos mortos em toda a praia. Terceira praga. Os rios e fontes das águas em sangue. Os homens não terão água para beber, e aos milhares morrerão de sede. Meus queridos, e o versículo 5:16, o anjo das águas irá reivindicar a justiça de Deus, dizendo: justo és tu, Senhor, que eras e santo és, porque julgaste essas coisas, visto como derramaram o sangue de santos e de profetas, tu também lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Quarta praga, atingirá o sol, e os seus raios ultravioletas irão ultrapassar a camada de ozônio e abrasar os homens com fogo aqui na terra. E esses irão blasfemar o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Quinta praga, atinge o Vaticano, sede do poder papal. O reino vai tornar-se em trevas.
função das suas pragas, vão morderem as suas línguas de dor, e não vão arrepender dos seus pecados para glorificarem a Deus. Sexta praga, atingirá o rio Eufrates, vai secar-se para preparar o caminho dos reis do Oriente para a chamada guerra do Armagedon. Sétima praga, um enorme terremoto irá atingir esse mundo, destruindo cidades inteiras, seguido por uma chuva de pedras, do peso de 35 quilos cada. Vai sobrar alguma coisa? Quanto à morte eterna, meus queridos irmãos, em Apocalipse 20, versos 7 a 10. Meus queridos, Apocalipse não é para fazer medo, é para levar a tomar decisão. E tem muita gente que vai tomar decisão, olha, sendo assim, eu não volto mais para a igreja. Mas outros vão tomar a decisão, é preciso melhorar, e vou melhorar. Amém? Talvez alguns podem sair daqui, olha, sendo assim, não volto mais para a igreja. Mas outros vão sair daqui com essa decisão, é preciso melhorar, vou melhorar. Amém? Meus queridos, quanto à morte eterna de Apocalipse 20, versos 7 a 10, é importante lembrar aos senhores que antes disso ocorrerá 1000 anos de prisão de Satanás. Satanás vai estar preso por 1000 anos, mas preso em relação aos seres humanos que estão mortos. Não esqueçamos que ele tem a terça parte dos anjos consigo. E é nesse período de 1000 anos que o diabo mais vai trabalhar. Ele vai elaborar milhares de projetos demoníacos para quando o homem ressuscitar, ele colocar esses projetos demoníacos em suas mãos e convencê-los de que é possível destruir o próprio Deus, o reino de Deus, para que o seu reino seja implantado aqui na terra de forma definitiva. E quando eles partirem para destruírem a Deus, a Bíblia diz que Deus vai enviar fogo e enxofre dos céus, consumir todos os ímpios, mas Satanás será pego vivo e lançado no lago de fogo e enxofre, onde ali a sua espera com uma recepção de fogo eterno. Ali já vão estar os líderes apostatados do papado e os líderes apostatados do protestantismo, e serão atormentados para todo sempre. Meus queridos, e vocês acham que essas mensagens, olha que nós pregadores gostamos de tapinha nas costas, bajulações e flores. Vocês acham que essas mensagens, essas maiores advertências de Deus para o mundo, vão serem recebidas no mundo com pregadores tapinha nas costas, bajulações e flores? Essas mensagens vão ser recebidas da seguinte forma: perseguições, prisões, humilhações, torturas e mortes. Mas o povo de Deus não precisa ter medo de todas essas coisas. Paulo já dizia lá em Romanos 8, 18, porque para mim as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós está revelada. Amém? E ele mesmo diz em 1 Coríntios 2, 9, porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiram ao entendimento do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Nós temos medo hoje, porque não estamos revestidos pela virtude do Espírito Santo, porque quando estivermos, vamos fazer como Jerônimo, como João Hus, como aqueles que morreram lá devorados por leões, queimados vivos na fogueira. Não vamos ter medo dessas coisas. Quem precisa ter medo, e muito medo, são os que estão do lado de lá, porque vão ser feridos por 7 pragas e pela morte eterna. Então eles é quem precisam ter medo, muito medo. Meus irmãos, e quando esses estiverem apresentando essas mensagens
de repente vai surgir aí o quarto mensageiro. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18, versículos de 1 a 3. Apocalipse 18, de 1 a 3. E quando esse aqui estiver apresentando a mensagem com toda a força, todo o poder, mas sendo perseguido, eis que surge o quarto mensageiro. E diz aí: depois destas coisas, vi descer outro anjo, e tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Verso 2: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Verso 3: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram à custa da sua luxúria. Irmãos, isto dito de forma escrita é de impressionar, é de arrepiar. Agora imaginem isso dito de forma direta. E de forma direta é dito assim, porque o mensageiro aqui, ele aparece com grande poder, virtude do Espírito Santo. E as suas mensagens, unindo-se às mensagens do terceiro anjo, abrem a mente de todos os seres humanos, desde o presidente da república até o mais humilde servo, levando-os a tomarem as suas decisões, ou ao lado de Deus, ou ao lado do diabo, e isso é iluminar a terra com a sua glória. Meus queridos, qual é a sua mensagem? Ele diz, no verso 2, caiu, caiu a grande confusão religiosa, composta por catolicismo apostatado, protestantismo apostatado e todas as nações do planeta. Caiu e se tornou morada de demônios. Quem são esses demônios? São bilhões e bilhões de seres humanos em guerra contra Deus, seus mandamentos e seu povo. Porque fazer guerra contra Deus, ou tem que ser demônios, ou estarem possessos por eles, que é o caso aqui. E por que caiu Babilônia? Porque cometeu os 3 maiores pecados da sua história. Quais são os 3 maiores pecados da história de Babilônia? Verso 3. Primeiro, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Ou seja, é o de aliar ao diabo todas as nações do planeta em guerra contra Deus, através do sinal do papado, o sábado e o seu número, que o verso 18 do capítulo 13 diz que é 666. E de expor todas as nações às 7 pragas e morte eterna. Este é o maior pecado de Babilônia, é o maior de toda a sua história. Segundo maior pecado de Babilônia. Meus queridos, o segundo maior pecado é o de aliar todas as autoridades da terra a si, de forma que essas autoridades coloquem à sua disposição os seus poderes, para que Babilônia possa perseguir, humilhar, torturar e matar o povo de Deus, como fez na Idade Média. Mataram e roubaram os bens do povo de Deus. Na época da Inquisição, mataram mais de 150 milhões de pessoas. Mataram e roubaram seus bens. Um dos fatores porque Babilônia é tão rica quanto os Estados Unidos. E se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos ali naquelas paredes revestidas de ouro, lá na Basílica de São Pedro, sangue de fiéis escorrendo por aquele ouro. Meus queridos, terceiro maior pecado de Babilônia é o de enriquecer os comerciantes da terra à custa da sua luxúria. De que forma? Levando estes
a produzirem os seus produtos, desde os mais simples, de médio e baixo custo, até os mais sofisticados de altíssimo custo. Por exemplo, os de médio e baixo custo. Velas para acenderem para os seus mortos e seus deuses. Santinhos para colocarem em túmulos de mortos em cemitérios. Coroas de flores para colocarem em túmulos de mortos em cemitérios. Igrejinhas para acenderem velas em túmulos de mortos em cemitérios. Cruzes para colocarem em túmulos de mortos em cemitérios. E a lista pode ficar do tamanho que você quiser. Esses são os de médio e baixo custo. Mas os de altíssimo custo, templos, santuários, catedrais, paróquias e capelas, os mais belos do planeta, muitos deles ornamentados por ouro, prata e pedras preciosas. Visitem a Catedral da Sé, admirem ali a arquitetura, a riqueza. Visitem o Santuário da Aparecida, admirem ali a arquitetura e a riqueza. Visitem o Santuário de Fátima em Portugal, admirem ali a arquitetura e a riqueza. Irmãos, semana passada mostrou uma reportagem que a Catedral de Notre Dame em Paris foram gastos até agora para a sua restauração mais de $1 bilhão, ou seja, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. Está sendo reinaugurada. Quantos desses têm sido dedicados a Deus? Quantos? Nenhum. A quem são dedicados? Aos mortos. Quem são eles? São José, Santo Antônio, Expedito, Benedito, São Francisco, Gertrudes, Bárbara, Rita de Cássia, Fátima e Aparecida. O capítulo 17, o versículo 5 nos diz que Babilônia é a mãe da prostituição e abominações da terra. Vou falar de 10 e vamos encerrar. 10 práticas abomináveis. O que é algo abominável? Algo detestável a Deus. Primeira prática abominável é a de colocar um homem como cabeça da igreja. O Papa é o cabeça da igreja. E quem é o único cabeça da igreja cristã? É Jesus Cristo, porque ele morreu por ela. Segunda prática abominável, de colocar esse homem como o intérprete da Bíblia. E esse homem pode alterar tudo o que ele quiser. Querem ver uma aberração? Comparem, cheguem em casa, comparem os 10 mandamentos de Êxodo 20 com os 10 mandamentos do catecismo católico. Vocês vão ver ali a aberração. Terceira prática abominável. Meus queridos, a terceira prática abominável é a de colocar a igreja acima da Bíblia. Diz um padre chamado Paulo Ricardo, ele usa até uma expressão chula. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E ele diz, olha, a igreja veio primeiro do que a Bíblia. Só que ele esquece que quando a igreja veio, que ele diz primeiro do que o Novo Testamento, já havia o Velho Testamento. É verdade? Meus queridos, quarta prática abominável. A quarta prática abominável é a de tentar destruir o Velho Testamento, que os protestantes também seguem a ideia. Dizem eles, o Velho Testamento é um livro morto, a cruz de Cristo matou o Velho Testamento. Se isso fosse verdade, Paulo, muito depois da cruz de Cristo, ao escrever aos Hebreus, ele diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, falando do Velho Testamento, é viva e é eficaz. Quinta prática abominável é a de dedicar todo o seu patrimônio aos mortos e não a Deus. Sexta prática abominável é a de dedicar as suas próprias vidas aos mortos. Dizem os fiéis católicos, gente muito fiel, muito mais fiel do que muitos adventistas do sétimo dia. Abrem no YouTube e vejam as orações dos fiéis. Dizem eles assim, mãe querida, minha rainha, minha Virgem Santa,
eu dedico a minha vida a ti. Quando a sua vida tem que ser dedicada a quem? A Deus. Sexta prática abominável. Meus queridos, eu já falei da sexta prática abominável. Sétima prática abominável é a de colocar Maria como a nossa mãe. E se você encontrar um texto na Bíblia que diz que Maria, uma grande mulher de Deus, sem dúvida, mas se você encontrar um texto na Bíblia que diz que Maria é a nossa mãe, eu também passo a chamá-la de mãe desde já. Alguém habilita? Oitava prática abominável é a de colocar a imagem de Maria em um andor e saírem aos milhares luzes de celular ligadas e exclamando: viva a mãe, viva a mãe. E quando eles dizem viva a mãe, vocês sabem o que eles estão dizendo? Glória à mãe. E glória tem que ser dada a quem? A Deus. Nona prática abominável. Meus queridos, a nona prática abominável é a de colocar Maria como padroeira do Brasil. E vocês sabem o que quer dizer o termo padroeira? Protetora do Brasil. Maria é a protetora do Brasil, segundo eles. Quem é o único protetor do Brasil e do mundo? Deus. Então isso é uma prática abominável. Décima prática abominável, de colocar Maria como a nossa salvadora. É mentira o que eu estou dizendo? Então assiste domingo que vem um pedacinho, não tenha receio, assistam lá um pedacinho da missa do padre Marcelo Rossi. E lá eles cantam dizendo: Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Isso quer dizer salvadora. Quem é o único que pisa na cabeça da serpente? Porque Gênesis 3,15 nos diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, prática super abominável. Meus irmãos, eles colocam os mortos acima de Deus e colocam Deus abaixo do nível dos mortos. Isso é uma tremenda de uma abominação. E quando essas mensagens forem, eu estou apresentando aqui dentro de uma igreja, e às vezes até com medo, mas brevemente este povo aqui vai ser revestido com a virtude do Espírito Santo, para apresentar essas mensagens lá fora para o mundo, sem medo de perseguições, prisões, humilhações, torturas e mortes. Brevemente isso vai acontecer, e nós estamos perto de vermos isso acontecer. Meus queridos, para terminar, quando isso acontecer, meus irmãos, vai despertar a ira do mundo inteiro contra esses mensageiros e contra essas mensagens. Mas vai despertar também os fiéis. E os fiéis vão dirigirem-se aos seus antigos ensinadores com a ávida pergunta: são estas coisas assim? É verdade o que esses adventistas do sétimo dia estão dizendo? Eles vão apresentar fábulas, profetizarem coisas agradáveis para acalmar os temores e silenciar uma consciência despertada. Mas os fiéis querem um claro assim, diz o Senhor. E eles não tendo um claro assim, diz o Senhor, vão declarar essas mensagens como sendo de Satanás. E é triste dizer para os senhores que muitos adventistas apostatados vão seguir esse caminho e dizer: essas mensagens são de Satanás. Tomara que não seja nem você nem eu. E aí, meus queridos, Deus vai apresentar aqui
o seu último convite. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. E os adventistas têm apresentado só até aqui. Sai dela, povo meu. Mas esse povo, meus queridos, está tão enraizado, tão arraigado em Babilônia, seguros na batinas de padres, seguros em paletó de pastores, presos pelos seus deuses e seus santos, pelas suas adorações a estas coisas, pelas suas festividades, tão presos que Deus vai precisar utilizar aí, trazer de volta duas grandes advertências. Sai dela, povo meu, não participem dos seus 3 maiores pecados. Saiam dela, porque eu vou enviar sobre ela as 7 pragas de Apocalipse 16. Irmãos, e o povo está tão enraizado lá, que parece que Deus vai ter que usar o mesmo artifício que usou com Ló em Sodoma e Gomorra. É enviar anjos para tirar esse povo de lá. Sai dela, povo meu. E encerrando, meus queridos, eu vou usar 2 frases aqui. As 2 frases que eu vou usar. Deus tem uma obra a realizar através desse povo. O povo adventista do 7º dia. Uma obra maior do que a obra que ele realizou através de Moisés. E se eu disser isso para um judeu ortodoxo, eu poderei ser apedrejado. Se eu disser isso para católicos e protestantes, vão me chamar de hereges, mas os senhores irão concordar comigo. Deus, através de Moisés, libertou os hebreus da escravidão egípcia para uma vida comum. Mas Deus, através desse povo, vai libertar os escravos de Babilônia para uma vida eterna. Por isso que essa obra é maior do que a obra de Moisés. Amém? Glória a Deus. Só nos resta, meus queridos, clamarmos. Depois dessa mensagem, só nos resta clamarmos pela chuva serôdia para apresentarmos esta obra de forma poderosa. Vamos nos colocar em pé e orarmos a Deus para esse momento de consagração. Bendito e poderoso Deus, o grande Deus que sonda e conhece os nossos corações, o Deus que prova e conhece os nossos pensamentos, e depois de conhecer os nossos maus caminhos, se propõe a guiar-nos pelos caminhos eternos. Nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Meu Deus, nós sabemos que esse povo é o povo que vai apresentar para o mundo as últimas advertências finais e vermos Jesus Cristo voltar. Portanto, ó Deus, venha revestir-nos com a virtude do Espírito Santo para apresentar ao mundo as tuas mensagens. Nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém? Glória a Deus. 440, irmão, por favor. Então, já anuncia para a igreja e canta com a igreja. Vamos nos despedir. Mais uma vez, muito obrigado, irmão Lourenço. Vamos cantar então o hino 440 do nosso novinário. E vamos dar a mensagem ao mundo. A mensagem completa, porque breve Jesus voltará. Amém? Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciai, breve Jesus voltará.
acompanha-nos de volta para os nossos lares, que os teus santos anjos venham proteger-nos e que o Espírito Santo venha fazer morada eterna em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Até dia 4 de dezembro, quando apresentaremos um outro tema. Eu não vou, nem vou anunciar, porque posso anunciar e não cumprir, né, irmão?